vamos lá, voltando aqui, o jogo hoje contra o Juventude que tem o Carpini, Thiago Carpini, que assumiu, o Juventude que precisa ganhar, que tá mal pra caramba na competição, o Corinthians que não tem o Memphis, o Corinthians que não tem o Carrilho, que infelizmente operou o tornozelo naquele lance infeliz do Giai, infeliz, né? Aí você tem o José Martínez, você tem o Ranieri, você tem o Breno Bidon e o Garro. É um quarteto importante no meio-campo, Veloso, Souza e também Godoy. Com desfalques importantes também, né? O Carrilho, embora não estava vivendo o melhor momento, mas é um cara de muita técnica, né? Ele auxilia, ajuda, e até tentava contribuir na marcação também. Perde um jogador importante, poderia se recuperar, agora vai ter que se recuperar. Muito ceviche aqui, entendeu? Agora vai ter que se recuperar no ceviche aqui, cuidado, Carrilho. Começa muito ceviche. Não, parou de comer o ceviche. Tá? Mas eu acho que esse jogo aí o Corinthians vai ter dificuldade, né? Com os desfalques, 2 jogadores que são fundamentais para o esquema aí do Dorival. O Corinthians vai ter dificuldade. Você colocaria o Thales Magno, o Romero, o Guinegão? Qual que é a sua ideia? Eu iria de Thales Magno. Eu ia de Romero. Eu ia de Thales. Eu ia de Romero. Que, por sinal, se tem um cara que salvou o Corinthians nas últimas temporadas, foi o Romero fora de casa. Meu querido Souza, esse time passa a bola. O time é bom, né? Apesar dos 2 desfalques, o time é muito bom, né? O Bidon entra no lugar do Carrijo. O Thales Magno, mais uma oportunidade para ele tentar usar aquela frase que a gente estava falando aqui antes do programa, performar, né? Thales Magno não tá legal, não tá legal. Eu acho que o Romero ajuda mais nessa função ali, né, na parte defensiva também. Mas é um time bom, eu acredito que vai ter dificuldade, mas eu acho que o Corinthians vence o jogo hoje. Godoy. O Juventude fez um jogo muito bom, né? O jogo anterior fez um jogo bom. Contra o Santos. Fez um jogo muito bem jogado, até o resultado foi injusto. Mas com a chegada do treinador existe aquela mudança comportamental que é natural e que a gente já conhece. Me jogando em casa, necessita de um resultado positivo. Eu acredito que o Juventude vença, independentemente aí do Corinthians estar desfalcado ou não, se jogar o Thales Magno ou o Romero, acredito que vai ser a reabilitação do Juventude hoje, porque necessita de que aconteça. Eu já penso que o Corinthians, em relação a colocar o time titular, mesmo sem o Memphis, sem o Carrilho, é uma prova que o Dorival Júnior entendeu que precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, que é muito importante daquilo que tem em relação. E não tem nada no meio de semana. E aí não tem nada no meio de semana. Para mim, o Corinthians ganha o jogo hoje lá em Caxias do Sul. É um jogo duro pro Juventude. O Corinthians trabalha com a ideia de que realmente possa sofrer esse transfer ban. Lembrando que esse transfer ban, o Corinthians tem que pagar o Santos Laguna até segunda-feira, e o Santos Laguna, se eu sou o Santos Laguna, eu também não aceito parcelar. O Corinthians, ele teve 2 reuniões com o Santos Laguna em relação ao jogador Félix Torres, a dívida, né? Que o Corinthians tem com o Félix Torres de 34 milhões de reais. São 6 milhões e meio de dólares. Para você ter uma ideia, o Corinthians pagou 6 milhões e meio, o Corinthians pagou, né? O Corinthians fechou a compra do Félix Torres em 6 milhões e meio de dólares. E o Corinthians deu 2 milhões de dólares de entrada. Demorou para pagar a entrada, vocês lembram que os caras não queriam liberar o Félix Torres? Já estava dando na cara que eram caloteiros. O sinal do calote já foi dado ali. Pô, os caras vão comprar. Você está vendendo algo para alguém, o cara já está demorando para dar a entrada? Tá na cara que vem calote aí, foi calote. O Corinthians tem outros BOs ainda pela frente para enfrentar, e tem esse do Félix Torres. O Corinthians deu os 2 milhões de dólares de entrada e não pagou as prestações. O caso foi parar na FIFA, teve multa, né, teve juros. E o que aconteceu? O Corinthians perdeu esses 2 milhões, porque de 4 milhões e meio que faltava o Corinthians pagar, a dívida voltou a ser 6 milhões e meio de dólares, 34 milhões de reais. Primeira reunião, falaram que os caras foram muito duros com o Corinthians. Os caras foram folgados. Folgados não, né? Estão no direito deles. E essa diretoria tá pagando pato que não tem nada a ver com isso. Entendeu? Então a primeira coisa para entender. Os caras, eles foram duros com o Corinthians, não foram nada amistosos na primeira reunião. E na segunda reunião entrou o Fabinho Soldado em cena. Melhorou um pouco. Ouviram o que o Corinthians tinha para dizer, mas
também nada foi resolvido. O Corinthians alegou o processo de impeachment, falou que eles não têm nada a ver com isso, que o presidente, inclusive, foi empichado no conselho e tem eleição aí hoje, enfim, né, nesse sábado. Eles usaram, né, provaram lá que o presidente foi empichado, que realmente é um cara que comete esse tipo de coisa, meteram né, nas costas do Augusto, como tem que ser mesmo, meu irmão. Entendeu? E agora estão esperando uma resposta. O Corinthians trabalha com a ideia de que realmente possa sofrer esse transfer ban. Lembrando que esse transfer ban, o Corinthians tem que pagar o Santos Laguna até segunda-feira, e o Santos Laguna, se eu sou o Santos Laguna, eu também não aceito parcelar. A não ser se eu fosse muito rico, tipo, aquela misericórdia, né? Então, assim, o Santos Laguna podia chegar, ele pode chegar e falar, não quero dinheiro e acabou. O Corinthians vai sofrer o transfer ban e o Santos Laguna sabe que um time grande como o Corinthians não vai tomar um transfer ban e deixar quieto. Ele vai ter que pagar, velho. Então o Santos Laguna, como disse uma fonte para mim hoje, está com a faca e o queijo na mão. Porque é diferente de você falar assim, ó, vai lá para a justiça então, se vira lá. Aí vai lá, primeira instância, segunda instância, Brasília, não sei o quê. Enfim, faca e o queijo na mão, porque se não pagar, dá os 34 à vista, não vai pagar, tome-lhe transfer ban. Tomou o transfer ban, vai ter que pagar aquilo lá para voltar a contratar. Então, os caras sabem que vão receber. Então, eles não estão amolecendo. E aí o Corinthians já está fazendo uma conta. Para contratar no mercado da bola, olha o que o Corinthians está fazendo. Olha o que o Corinthians vai fazer para contratar no mercado da bola. Pega essa, meu irmão. O Corinthians já fez as contas que ele tem até às 23 horas e 50 minutos de segunda-feira para pagar. Não vai pagar. Não tem grana para isso. Se eles não aceitarem um acordo. Na terça-feira, o Santos Laguna vai acionar a FIFA. Até a FIFA responder, aquela coisa toda. Na quarta-feira, a FIFA aciona o Corinthians, porque antes de executar o transfer ban, a FIFA tem que comunicar ao Corinthians. Então o Corinthians acredita que tem até quinta-feira para contratar no mercado da bola. Essa é a conta que o Corinthians fez. E na visão do Corinthians, como o Corinthians não tem esse dinheiro agora, o pouco que entrar, o Corinthians quer usar no fluxo de caixa, que é o certo. O Corinthians está admitindo que realmente pode sofrer esse transfer ban. Porque as duas reuniões, eu falei que ia ter uma hoje, teve, as duas reuniões não foram, a primeira foi horrorosa, e a segunda não foi tão boa, mas foi um pouco melhor. Mas não foram muito amistosas. A primeira, então, vixi, tá? Então é isso, velho. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho desse jogo do Corinthians hoje contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Juventude se encontra na zona de rebaixamento. Corinthians, com a vitória do Internacional ontem, caiu para a 13ª rodada, 13º lugar na tabela. Então o jogo para o Corinthians hoje, ele é importantíssimo. O Corinthians jogou na quarta-feira contra o Palmeiras. Acho que não tem necessidade de poupar ninguém. E Dorival deve levar o melhor que ele tem. E nesse momento, o melhor que ele tem é sem dois jogadores extremamente importantes. Tecnicamente, para mim, são os dois melhores do Corinthians, que é o Memphis Depay e o André Carrillo, que acabou se machucando no jogo de volta no Allianz Parque pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, onde o Corinthians conseguiu a classificação vencendo os dois jogos. O primeiro na Neoquímica Arena por 1-0 e no Allianz Parque venceu o Palmeiras por 2-0. O Corinthians conseguiu a classificação e também conseguiu uma premiação de 4.700.000, chegando aí às quartas de finais da Copa do Brasil. Caso o Corinthians passe das quartas de finais, o Memphis joga semifinal. Mas as quartas de finais, o Memphis não joga, que vai pegar de 30 a 40 dias aí fora dos gramados, se recuperando. E o André Carrillo não joga mais esse ano no Corinthians.
infelizmente, mas é a realidade. André Carrillo passou por uma cirurgia, né? E agora o prazo de recuperação é de 3 a 4, 5, 6 meses. Então, André Carrillo provavelmente só jogará ano que vem no Corinthians. E como o jogador tem mais de 30 anos, precisa se cuidar, precisa tomar todos os devidos cuidados possíveis, porque a cirurgia não foi fácil. E o pós-cirúrgico é importantíssimo de se recuperar bem, senão o André Carrillo chegou ao fim da sua carreira. O Dorival hoje, ele sabe da importância do jogo. Corinthians foi muito bem nos 2 jogos na Copa do Brasil, mas o Corinthians não pode só viver falando desses 2 jogos. Tem mais Copa do Brasil e no Brasileirão o Corinthians não tá bem. Precisa se cuidar, porque ano passado o Corinthians passou 30 rodadas na zona de rebaixamento e esse ano o time também não tá bem e pode complicar a situação pro Corinthians. Acredito eu que o Dorival Júnior vai levar hoje para o campo, no gol, Hugo Souza. Baita goleiro, um goleiro espetacular. Corinthians encontrou esse goleiro aí, sabe assim, tirou na sorte grande. Na lateral direita, Mateuzinho. Na dupla de zaga, André Ramalho, Gustavo Henrique, fechando o sistema defensivo com a lateral esquerda, Bidu, Matheus Bidu. Esse sistema aí fez 2 jogos contra o Palmeiras. Todos os 2 jogos, a gente pode considerar perfeito. No meio campo do Corinthians deve jogar com Ranieri, Martins e, no caso, o Breno Bidon no lugar do Carrillo. Fechando esse tripé, formando o losango com Rodrigo Gal. Na frente, Corinthians jogava com Yuri Alberto e Memphis Depay. Hoje o Corinthians deve jogar com Yuri Alberto e Thales Magno. Ou Romero. Um desses 2 jogadores deverá entrar aí na vaga de Memphis Depay. Então, vai fazer muita falta? Vai fazer muita falta. Os 2 jogadores são muito técnicos, mas o Corinthians não tem tempo para lamentar. Tem que fazer esse jogo e trazer esses 3 pontos aí, lá do Alfredo Jaconi, que vai nos ajudar muito, porque no sábado o Corinthians já tem o Bahia. Então, Bahia é um time muito qualificado, não é fácil jogar, mesmo o Corinthians jogando em casa não é fácil. E aí, fiel, o que vocês acham? Corinthians hoje tem condições de vencer aí o Juventude no Alfredo Jaconi? Qual que é a opinião de vocês? Registre seu comentário aqui no vídeo. Gente, vamos mudar de assunto. Vamos falar agora do Transferban do Corinthians. Corinthians tem até hoje, às 11 horas e 59 minutos, para pagar 34 milhões ao Santos Laguna do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres. Olha o que o Corinthians fez. Contratou um jogador que não tem qualidade para jogar com a camisa do Corinthians, pagou uma grana e o Santos Laguna agora quer receber 6 milhões de dólares pelo atleta, né? Isso significa aí quase 34 milhões. O Corinthians tem que cumprir, honrar esse compromisso. Corinthians já fez 2 reuniões, né? Na verdade, o Corinthians fez 3 reuniões junto ao Santos Laguna, tentando negociar para pagar parcelado. O Santos Laguna tá duro aí na sua decisão, não quer negociar, só quer receber à vista. 2 propostas já rejeitou, né? E Corinthians estava aguardando o Santos Laguna ver se aceitava a terceira ou não. Mas o que o Corinthians tem tentado? Corinthians mudou de direção, né? Corinthians, no sábado, o presidente aí, que estava afastado, né? Agora foi destituído, Augusto Melo, saiu fora do Corinthians. Então, o novo presidente interino, Osmar Stabile, tem tentado negociar, inclusive hoje, está tentando negociar com o Santos Laguna para fazer um novo parcelamento a respeito dessa dívida. Eles têm alegado que agora é uma nova direção, uma direção com pensamento diferente, que quer fazer um parcelamento e vai cumprir esse parcelamento de forma melhor possível, de forma correta. Então a gente está aguardando aí o Santos Laguna dar aí sua posição a respeito. E o Santos Laguna, como credor, tem direito de receber à vista.
Mas o Corinthians tem tentado essa negociação porque é muita grana para pagar o São Laguna. 34 milhões de reais é muito dinheiro para você contratar um jogador tão ruim quanto esse Félix Torres. Na defesa, não joga nada. Aí o Dorival Júnior muitas vezes colocou ele na lateral direita, nada jogou. Contra o São Paulo ele jogou na lateral direita, tomou um baile do sistema ofensivo do São Paulo. Então, o Corinthians pode sofrer aí o transfer ban e aí ficar impedido de escrever jogadores caso seja contratado. Como a gente está falando de jogador, vamos falar do Vitinho. O Vitinho acaba de ser inscrito no BID, porque o Corinthians, com medo de sofrer um transfer ban, já correu e escreveu o Vitinho. Vitinho estava no Altifac, né? E depois acabou ficando livre no mercado. O jogador tem 31 anos, tem as características que Dorival Júnior estava pedindo, que é jogador de velocidade e joga pelas beiradas. E Vitinho joga pela direita, joga pela esquerda, né? E com a lesão do Memphis Depay, provavelmente quem vai substituir o Memphis será o Vitinho. O jogador deve estrear no próximo sábado contra aí o Bahia na Neoquímica Arena. Segundo jogador que o Corinthians contrata na temporada 2025. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas as informações? Usa o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.